mas tudo é possível a Deus. Amém, meu irmão? À medida em que você entrega teu caminho ao Senhor, você pode ter certeza que Ele te abençoa. Rafael, mas eu não estou vendo nada. Mas não é para ver, é para crer. Às vezes você olha e está tudo ruim. Às vezes você olha e parece que não tem saída. Deus gosta disso, né? Porque aí é que Deus opera. Sabe por quê? Acabou a sua possibilidade humana. Porque nenhuma carne se glorificará, mas só o nosso Deus será exaltado. Amém? Moisés não tinha uma solução para Israel, tinha? Não tinha. Então, aí quando a solução da carne termina, Deus estende a sua destra. Amém? Para que você diga assim, só o Senhor é Deus. Para que nenhum mortal se glorie. Senão você sai contando assim, testemunho desse tipo, assim, olha, Deus me abençoou, estudei muito e passei. Olha o testemunho. Você está dizendo que Deus te abençoou, mas o esforço foi... não é? A irmã está até rindo ali, não é assim que a gente fala? Mas quando você não tem saída humana, quando você não tem solução humana, e clama ao Todo-Poderoso, e Ele traz a solução, o seu testemunho é outro. Gente, não tinha jeito para mim, mas o Senhor atentou para mim. E trouxe a bênção para mim. Amém? Então, meu irmão, quando você estiver aqui, quando você estiver no Shabat, esquece tudo, porque você está entrando no Santo dos Santos, no lugar onde Yeshua, o Filho de Deus, inaugurou para que você entre pelo seu sangue. E diante de Deus, meu irmão, diante do Todo-Poderoso, nada, mas nada é impossível, basta uma palavra dele, e as coisas se estabelecem, porque ele é soberano, ele foi, ele é e sempre será soberano. Então você não tem que estar preocupado com o que está acontecendo, você tem que estar preocupado em bem servir a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Como o irmão falou aqui, o Razan, nós estamos na Parashá Miketz. Sabe o que significa? No fim. No fim. É a 10ª porção semanal do ano lunar, né? 5.783. Não sei se você sabe, hoje é a lua Rosh Chodesh Kislev. Amém? Você sabe que em dia de lua nova tinha um sacrifício específico para colocar diante de Deus. E nós temos. Você tem um sacrifício específico? O nome dele é Yeshua HaMashiach. É o sacrifício do Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Amém? Se renovam diante de Deus para a salvação de todo aquele que nele... Quem crê nele? Amém. Vou fazer aquela perguntinha. O que dizem os homens? Quem é o filho do homem? O que você diz? Será que você diz que ele é um grande advogado dos advogados, médico do médico? Ou você diz que ele é, sei lá, um grande filósofo, um bom exemplo, um rapaz legal, um profeta? É o Filho, não foi carne e sangue que te revelou, minha irmã, mas foi o Pai que está no céu. Ó. A carne não consegue entender quem é Yeshua. Ben Elohim, Filho de Deus. Se você, fecha o olhinho, olha dentro do seu coração, se dentro do teu coração tem a certeza absoluta que ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus que está te revelando isso.
Senão tu não ia acreditar, tá vendo? Você fica falando aí, Deus não me revela nada. Te revelou o mais importante, o caminho, a verdade e a vida. Simplesmente isso. Porque você acha que é todo mundo que está dentro da igreja que entende que Yeshua é o Filho de Deus? Tem gente aí que acha que Yeshua até é legal. É um rapaz legal. É um profeta. É um ativista, um grande ativista socialista, social. Um cara que tinha preocupação com as massas. Tem gente que pensa um monte de coisa dele, mas só sabe quem ele é, quem o Pai revela. Amém? Guardou isso no seu coração? Olhou dentro do seu coração e perguntou assim, o que você acha daquele rapaz lá em Canaã? Se o seu coração disser assim, ele é legal, mas tem o Buda também. Aí você pode ter certeza que você não sabe, você não tem a revelação de quem é Yeshua, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos em Miqueias, e a paraxá vai de Gênesis 41 a 44, 17. A Haftará, que é a porção dos profetas, é 1 Reis 3, 15 a 4, 1. E a porção do Berit Hadashá, fala, Brit Hadashá, é a nova aliança. É Mateus 16, 1 a 17, 27. Eu vou comentar hoje sobre a porção da Haftará, pois ela fala de uma coisa que, creio eu, a igreja tem feito confusão, uma coisa chamada sabedoria. O homem tem feito confusão entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Porque o homem tem sabedoria porque Deus tem sabedoria. Mas uma é a sabedoria de Deus, outra a sabedoria do homem. Mas a maioria não faz muita distinção entre uma e outra. Mas a sabedoria de Deus é completamente diferente da sabedoria humana. Deus conhece tudo, pois Ele criou todas as coisas, não é verdade? Então, Ele conhece as coisas visíveis e invisíveis, porque foi Ele quem as criou. Então, Ele sabe o princípio de todas as coisas. Ele vê as coisas que nós não conseguimos ver, não é verdade? A gente fala assim, anjo existe, tem gente que não acredita. Tem gente aqui que não acredita? Esse silêncio é tão bom. É sinal que todo mundo acredita. Deus compreende coisas que nós não conseguimos compreender. Até às vezes, as atitudes de Deus com relação ao homem parecem estranhas para nós. Às vezes você não entende, porque nós não temos capacidade de entender sobre todas as coisas que Deus faz. A sabedoria de Deus, ela é espiritual e atinge o meio físico. A sabedoria do homem é física, é carnal e não atinge as coisas espirituais. A sabedoria de Deus é perfeita. Não tem erro em nada. Você vai perceber, meu irmão, que quando você vê a Terra no universo, e Deus disse que criou os alicerces da Terra pela sua sabedoria, então você imagina a Terra flutuando num universo vazio. Quem é que segura ela ali? Está vendo como é difícil? Mas além dela estar flutuando num espaço vazio, vazio de verdade, ela está rodando numa velocidade ideal. Quem é que faz ela rodar na velocidade ideal? Por que ela não acelera? Por que ela não diminui? Porque tanto acelerar destruiria a vida na Terra, quanto desacelerar também.
além dela rodar em torno do seu próprio eixo numa velocidade ideal, ela gira em torno do Sol, também numa velocidade ideal. Numa distância ideal, porque se ela tivesse 1 segundo à frente, nós morreríamos queimados. Se tivesse atrás, nós morreríamos congelados. Quem é que dá essa distância medidinha certinho? Você está percebendo? Quando Deus falou sobre isso em Jó, ele disse: Deus sustenta a terra no vazio. O homem não sabia nem o que era vazio. O homem veio descobrir o que era vazio agora, quando foi no espaço. Mesmo assim, ainda não entendeu tudo. Porque, para você entender só um pouquinho, todo esse conjunto, Terra, Lua, Sol e os outros planetas em torno do Sol, estão a uma velocidade de milhões de quilômetros. Todos eles. Aí você para pensar assim, quando Josué estava perdendo a batalha, ele orou a Deus e Deus parou o quê? O Sol. Gente, quando eu pensei nisso, eu falei, Deus, tu é muito poderoso mesmo. Se ele parasse só o Sol, o que ia acontecer? A Terra ia se chocar, todos os planetas iam se chocar com o Sol. Ou a gente ia passar vazado, o Sol ia ficar lá para trás. Se ele parasse só a Terra, todo o sistema solar ia passar vazado. A gente ia ver ele bem longe, indo embora. Olha que coisa. Então ele parou o quê? Se ele parasse só o sistema solar, nós íamos ver a galáxia indo embora. Se ele parasse só a nossa galáxia, nós íamos ver todas as outras indo embora. Então o que ele teve que fazer? O universo inteiro. Pelo amor de Deus, a gente deve ter feito até barulho. Eu acredito que deve ter feito até barulho, meu irmão. Aí você para pensar, o Deus Criador, que tem a sabedoria perfeita, parou todo o universo por causa da oração de um homem que dentro desse universo inteiro não tem tamanho nem de um grão de pó. Pois é. Esse é teu Deus. Gente, ele parou o universo inteiro. Por amor a Israel, pela oração de Josué. Será que ele não faz por você? Hein? E você está aí todo nervosinho, porque está com problema disso, problema daquilo, uns probleminha desse tamanho. Ele está parando o universo. E se você quer saber, ele não parou uma vez só, não. Por amor a Israel, 2. E mais, ele recuou o tempo. Você estava andando assim para frente aqui na América do Sul, de repente você andou para trás, você falou, já passei nesse lugar. É porque ele recuou o tempo. Acho que 10 graus, não foi? Se não me engano. Então você pulou, você estava aqui, você era índio, estava aqui, vou tomar um banho, deu um mergulho, aí voltou, você falou, eu já mergulhei. Que coisa esquisita. Vou mergulhar. E mergulhou. Ele voltou o tempo. O homem não sabe nem o que é o tempo, gente. E Deus voltou o tempo. Grande é a sabedoria de Deus. E esse Deus é o Deus que te chamou pelo seu decreto. Sabe o que é isso? Ele disse,
eu quero este, ele é meu. E te trouxe. Você acha isso pouco? Esse é um Deus de sabedoria. A sabedoria de Deus ela é perfeita, mas a sabedoria humana só atinge o que é físico. A sabedoria humana não alcança além daquilo que vê. E mais, nós não sabemos tudo. E mais, a nossa sabedoria está contaminada pelo pecado. Então você não pode confiar muito nela, não. E pela sabedoria do homem só considerar o que ele vê, é exatamente por essa razão que Deus nos dá um toque para a gente ficar um pouco mais atento. Lá em Hebreus, ele nos adverte que aquilo que é visível não foi feito do que aparenta ser feito. Ó, que coisa. Além de tudo, Deus está falando assim, olha, cuidado quando você usar a sua sabedoria para entender as coisas criadas, visíveis. Porque eu vou dizer a você, aquilo que é aparente não foi criado do que parece que foi. Deu para entender? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a ciência diz que a Lua existe porque era um grande planeta que chocou-se com a Terra, e aí espedaçou para cá, rodou, ficou redondinho, ficou ali parada, a Terra também ficou rodando, aí o Deus deles é milhões de anos. Aí milhões de anos depois está tudo redondinho de novo. É isso. Mas Deus está chamando a nossa atenção assim, olha, a Lua e a Terra que vocês estão vendo não foi feito do que parece ter sido feito. Porque fui eu que criei todas as coisas. Então você, com a sua sabedoria, pode achar que a Lua foi criada porque se chocou com a Terra. Mas isso não é verdade, não. Porque o que é visível não é feito do que é aparente, do que aparenta ser. O homem tem o cóccix aqui que parece que é um rabinho. Segundo a ciência, isso aqui era um rabo, o homem desceu da árvore e perdeu o rabo. Vocês estão rindo, gente? A ciência é baseada nisso. Porque para a ciência nós viemos de um mesmo animal, um símio. Tanto o macaco quanto o homem vieram da mesma origem, do mesmo animal. E aí são troncos diferentes, evoluíram de forma diferente. Então você para imaginar, Deus está falando para nós, olha, o que parece ser não é. Porque fui eu que criei o homem do pó da terra, fui eu que criei os animais, segundo a sua espécie. Então, uma espécie não evolui para outra. Então, você já pode ler Hebreus 11:3 e guardar isso no seu coração. Porque tudo isso que está dizendo, que eu sou pó de estrela, que você é pó de estrela, que a Terra vai explodir, que vai acabar tudo isso é mentira. Porque nós já sabemos até como é o fim. E tem gente dentro da igreja que acredita naquilo lá e fica dentro da igreja contaminando o corpo de Mashiach. Os planos de Deus, às vezes, parecem loucura. Parece mesmo. Porque o pecado nos engana e distorce nossa compreensão e visão da realidade que nos rodeia. Por isso, precisamos pedir sabedoria a Deus para compreender seus planos. Existem formas de identificarmos se a sabedoria é de Deus ou a sabedoria dos homens.
Uma coisa interessante, gente, olha como a sabedoria de Deus é. Ó, você é salvo por um homem que foi preso, crucificado numa cruz. O que tem a ver isso? Loucura. E sabe o que está escrito em Coríntios? Visto que pela sabedoria humana o homem não reconheceu a Deus, aprove a Deus a salvar o homem pela loucura da pregação. Passa a ser uma loucura, isso é uma loucura para um homem natural. E você precisa estar atento a essas coisas, porque os planos de Deus parecem loucura para nós. Você vai achar uma coisa esquisita, diferente. Mas existem formas de você identificar se aquela coisa é uma sabedoria de Deus ou se é uma sabedoria humana. Como? Vamos lá, em Tiago 3, de 13 a 16. Olha só que coisa interessante. Quem dentre vós é sábio e entendido? Ele está perguntando, quem aqui é sábio e entendido? Mostre esse seu entendimento, essa sabedoria, pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria de Deus tem mansidão. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso, o que é faccioso? Sentimento o quê? Que divide. Amargo ciúme, sentimento faccioso, em vosso coração. Não vos gloriei, nem mintai contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, não é de Deus. Se você tem ciúme no coração, se você tem sentimento de facção, de divisão, olha só, não se glorie, porque o que está em você não é a sabedoria de Deus. É isso que ele está dizendo. Quantos estão dentro da igreja cheios de ciúme, hein? E se você tem ciúmes, essa não é a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria que vem do alto, mas essa aí é terrena, animal. E a palavra que você não quer ouvir, diabólica, é do diabo. Rafael, tem ciúme do fulano, é do diabo. E não mintai, porque isso não vem do alto, isso é da terra, é do inimigo de nossas almas, está escrito aqui, ó. Mas é terrena, animal e diabólica. É coisa terrível. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há o quê? Confusão e toda obra má. Leu aí, meu irmão? O ciúme humano nos leva ao desvio da verdade e nos afasta de Deus. Assim, podemos entender a expressão amargo ciúme e sentimento faccioso em vossos corações. Este sentimento se encontra no coração do homem pecador. Buscando o significado para faccioso, encontramos a palavra grega eriteia. Vocês gostam do grego? Vocábulo feminino com o significado de egoísmo, rivalidade egoísta, ambição egoísta. Se há sentimento no seu coração de facção, de partidarismo, é porque você tem egoísmo, você tem rivalidade. O que acontece entre os clubes de futebol? Quase se matam, não. Se matam. Por quê? Porque isso é diabólico. Você odeia o outro porque um veste a camisa de um clube e o outro veste a camisa do outro. Isso é animal, diabólico, e não pode estar dentro do corpo de Mashiach. Esta palavra verdadeiramente significa
o vício do homem pecador de criar partidos, clubes, do partidarismo em seu coração por causa do pecado e para o seu próprio orgulho. É ou não é orgulho? Eu ganhei. Copa do Mundo. Brasil ganhou. Sou campeão. O querer ser mais que os outros ou sua forma de ver as coisas é melhor do que a outras. Quem já viu aquela pessoa que fala, poxa, eu tenho está conversando com um amigo, eu tenho um cachorro assim. Não, mas o meu cachorro, o dente canino dele é assim. Não, mas o meu cachorro... Não, mas o meu, então, o latido dele parece o rugido do leão. Quem já viu isso? Pô, comprei um carrinho, meu irmão, que legal. Pô, mas o meu é sensacional. Não, mas o meu é legalzinho. Não, mas o pneu do meu nem é de borracha mais. O pneu do meu é isso. Poxa, irmão, eu estava tão feliz com o meu carrinho, já nem estou mais. Quem já viu isso? A pessoa quer ser melhor que a outra. Até no sofrimento. Você conta assim, puxa, fui dar um chute na bola, chutei uma pedra, meu dedão quebrou. Meu irmão, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Irmão, puxa, fui beber a água, tropecei, caí, o vidro entrou no meu olho, eu virei a cambalhota. Tem ou não tem? Isso é uma sabedoria animal, diabólica. Cria facção, cria divisões. Isso gera pessoa contra pessoas. Por isso que o corpo de Mashiach tem que estar atento para entender se aquilo que está naquela pessoa é uma sabedoria humana ou é uma sabedoria divina, porque a sabedoria divina não é assim. A sabedoria divina não gera um homem maior que o outro. Puxa, esse cara aí fez o curso na universidade, caramba, o cara é muito. Isso é carnal. Pois é. Isso é carnal, isso é sabedoria diabólica. Isso é animal, isso não vem de Deus. Isso gera pessoas contra outras pessoas, ou pessoas a favor de você, ou pessoa contra você, sempre gerando uma oposição. É a característica cultivada pela ambição partidária. Paulo teve problema com isso em Coríntios. Uns diziam que eram de Cristo, outros de Paulo, outros de Silas. Quem que estava certo? Nenhum deles. Eles estavam com facção no coração. A sabedoria deles não era uma sabedoria que veio do alto, mas era uma sabedoria terrena, maligna e animal. O orgulho faccioso, ou seja, o pecado em seu estado bruto. A compreensão da expressão vem da resposta a essa pergunta: quem entre vós é sábio e entendido? Paulo queria tratar isso. Ele deve ter perguntado ao pessoal, eu sou. Aí ele falou, você é sábio, entendido? Então mostre essa sabedoria em mansidão, porque o que eu tenho visto não vem de Deus. Ele pegou todo mundo, né? Quantos devem ter dito? Eu fiz o curso tal, eu fiz teologia não sei aonde, eu sou o bambambam, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele falou, pois é. Então mostra essa sua sabedoria em mansidão. Não consegue, porque a sabedoria humana não tem mansidão. Paulo fala assim, estáis inchados das vossas carnais compreensões. Incha. Ele está perguntando quem na comunidade ali pode ser considerado instruído pela sabedoria divina, porque a sabedoria divina ela é distinta da sabedoria humana.
não pode ser aquele que tem amargo ciúme e sentimento faccioso em seu coração. Ele já vai logo relatando. Ah, você disse que você é sábio, mas você tem sentimento faccioso dentro do teu coração, então essa sabedoria aí não é de Deus. Porque esse sentimento não é de Deus, e sim fruto do pecado. Estamos em um século em que o conhecimento abundante, diverso e muito acessível, porque ele está ao alcance de um clique, né? Hoje em dia, a pessoa nem lê a Bíblia, vai na internet. Quem faz isso direto? Vai tudo na internet. Não é? Pim! Clicou ali. Ah, eles dizem, eu vou dar um sermão. Então, vou ver sermão sobre isso. Tim! Ah, gostei desse sermão. Imprime e vai lá falar. Está cheio de gente assim. Porque essa sabedoria, ela é um clique. Ela não precisa de Deus. Essa sabedoria não precisa de revelação do Espírito de Deus. Porque essa revelação, você clica e ela aparece para você. E aí, se você tem uma impressora, você imprime essa sabedoria. E aí você leva e lê essa sabedoria. Só que essa sabedoria é humana. Ela está ao alcance do meu dedo. E mais, essa sabedoria humana vive mudando. Ela muda. Muda ou não muda? Uma coisa que nós achávamos hoje, não achamos amanhã. Uma coisa que era 10 anos atrás, não é hoje. Então, vai mudando. A linguagem muda, tudo muda. Aí, um dia, você baixou o sermão X, está de um jeito, mas aí o cara atualizou o sermão X. Aí, você baixa o sermão X, aí fala, mas, não era nada disso que eu falei, mas agora mudou, ué. Deu para entender, gente? Porque muda. Como consequência, o acúmulo de conhecimento humano nunca foi tão grande e tão diverso. É ou não é? É só pegar o computador. Porém, quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Deus tornou a sabedoria deste mundo uma loucura. Parece que a gente esqueceu a Bíblia, né? A gente cai nessa armadilha da sabedoria humana porque a gente quer. Porque está escrito lá em 1 Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Tornou ou não tornou? E a prova para aquele que é sábio e entendido, ou seja, instruído pela sabedoria divina e não humana, vem deste modo, presta atenção, mostra seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Ó, se você tem mansidão, isso é de Deus. Quando vê com mansidão, você já começa a ouvir. Quando a veia da testa explode, as veias daqui ficam desse tamanho, você já fica com medo. Já fala, epa, não vou te ouvir. Agora, quando há mansidão, aí é diferente. Porque a sabedoria de Deus, ela é muito diferente da sabedoria humana, como já falei. Pois a sabedoria divina, eu poderia afirmar a você que ela é completamente diferente da sabedoria humana. Você quer ver a diferença? Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto, quando ele fala a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria de Deus. É primeiramente pura. Pura por quê? Por que ela é pura? Não está contaminada pelo pecado, não está vindo do homem, porque o homem está contaminado pelo pecado, Deus não. Então a sabedoria de Deus, ela é pura, límpida. Olha aí, ó. Pacífica. A sabedoria de Deus, ela é pacífica. Olha que coisa tremenda. Ela é moderada. Moderada é equilibrada.
tratável, compreensível. Porque às vezes a sabedoria humana fica difícil de entender, não fica? Fica ou não fica? Às vezes, para você entender alguma coisa que o cientista está ensinando, você precisa ter 70 anos de estudo só para entender aquilo. A sabedoria de Deus, não. Ela é tratável. Todas as pessoas conseguem entender, porque a sabedoria de Deus não está localizado aonde está a sabedoria do homem. Ela é cheia de misericórdia. Por que ela é cheia de misericórdia? Deus é misericordioso, o dono dela. Então a sabedoria dele é cheia de misericórdia e de bons frutos. Não é parcial, não tem parcialidade, não escolhe um grupo. Ó, que coisa! E sem hipocrisia, não há mentira nenhuma. Se a sabedoria de Deus é sem hipocrisia, de outra forma, a sabedoria do homem é cheia de hipocrisia. A sabedoria divina é primeiramente pura, porque ela não é, em hipótese nenhuma, corrompida ou tocada pelo pecado, porque ela vem de Deus, não pode, ela não é tocada pelo mal, ela não é tocada pela confusão, ela não é tocada pela dúvida, ela é uma certeza absoluta. A sabedoria do homem não é tocado pelo pecado, é tocado pela conclusão humana, pela falta de compreensão humana. Uma época está dizendo uma coisa, depois compreende outras, vai dizer outras lá na frente. Então ela é moderada, como nós vimos, não traz excesso, é cheia de misericórdia e mais, gera bons frutos e é sem parcialidade, ou seja, age sem preferência, age sem favorecer alguém em detrimento de outro, a pessoa, ou de grupos, não tem partido, ela é para todo mundo, ela não é só para o judeu, só para sei lá, para um ou para outro, ela é para todo mundo que quer. É sem hipocrisia, significa que a pessoa que tem a sabedoria de Deus em seu coração não dissimula os seus verdadeiros sentimentos. Quanta gente está na igreja assim rindo, mas cheio de problemas. Isso é dissimular. Você está fazendo isso? Você está dissimulando. Isso não é bom, não. Isso não é sabedoria de Deus. Amém? Se estou triste, estou triste. Sabedoria de Deus é assim, estou feliz, estou feliz. Toda pessoa que dissimula sentimento não tem a sabedoria divina. E uma grande diferença, né? Uma grande diferença entre a sabedoria humana e a divina é o lugar onde ela fica, em nós. Sabia disso? A sabedoria humana fica onde? Na mente, não passa da mente. E a sabedoria divina, ela encontra lugar no coração. Só aí você já começa a fazer diferença. A sabedoria divina vai mudar o seu ser. A sabedoria humana não, vai te cegar, mas não muda seu ser. A sabedoria divina, ela está guardada no coração. Por isso que a Bíblia diz assim, tenha um coração sábio. Ele não fala uma mente. Pois é, porque todo mundo já sabe, né? É bom saber mesmo. Toda pessoa que dissimula sentimento não tem a sabedoria divina. E a diferença muito grande é a localização da sabedoria humana e da sabedoria divina no homem. Veja em Provérbios 18. O sábio de coração aceita os mandamentos. Opa! O que está escrito aí? Lê aí para mim, só o princípio. O sábio de coração... Lê aí, gente. Aceita. Provérbios 18. O sábio de coração aceita os... Então, todo mundo que rejeita o mandamento de Deus é porque não tem a sabedoria de Deus.
mas o insensato falador cairá. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que a palavra fala. Ela está dizendo que o sábio de coração, ou seja, a pessoa que tem a sabedoria de Deus no seu coração, essa pessoa ama os mandamentos de Deus. Isso é uma característica, você perceber. Você vê aquele cara muito culto, com pastinha 007, com blibão na mão, e ele fala, não, a lei de Deus é ruim, é pesada. Essa sabedoria não vem de Deus. Porque o que é sábio de coração ama o mandamento divino. Então, a igreja hoje está cheia de pessoas sem a sabedoria divina, pois não aceita o mandamento de Deus. É o que está escrito, meu irmão. Não adianta a gente ficar floreando as coisas, não. E nem ter medo de falar, porque é isso aí mesmo. A palavra nos ensina que nosso Deus é sábio, mas Deus é sábio de coração. Veja em Jó 9, de 1 a 4. Então Jó respondeu e disse, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria um homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de... Olha aí que coisa. Onde é que está a sabedoria em Deus? Olha só a coisa interessante. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Se a sabedoria verdadeira está no coração de Deus, se Deus nos dá ela vem alocar onde? Ela vem ficar onde? No nosso... Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ninguém. Ninguém. A sabedoria divina também está envolvida em toda a criação de Deus. Jeremias fala isso, Jeremias 10, 12. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, que mora onde nele? No seu coração. E com sua inteligência estendeu os céus. Olha, usou a sabedoria, usou a inteligência. O homem tem sabedoria e tem inteligência, não é? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A obra de Deus é multiforme, tudo feito pela sua sabedoria. Salmo 104, 24. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fizeste com A terra está cheia das tuas riquezas. Meu irmão, a pedra que tu chuta, que tu não dá importância nenhuma, foi feita de sabedoria de Deus. Você nem liga para aquela pedra, né? Você chuta a pedra mesmo. Que pedra nojenta. Mas ela foi feita pela sabedoria de Deus. Dali para chutar, ué. Você chuta, pode chutar. Mas foi feito pela sabedoria de Deus. A terra que Deus criou, os seus fundamentos foram lançados com sabedoria. Aquilo que a gente falou no princípio, Provérbio 3,19. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Olha aí, ó. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Então, a terra, ela fica flutuando aí no universo, gente. É o alicerce que Deus deu. Fica ali. Gente, se você sair da terra e ver, você não acredita. É uma imensidão negra. E tudo andando numa direção, numa velocidade estupenda e nunca chega no fim. E aí? Hein? E Deus sustenta a terra no vazio. O homem achava, a sabedoria do homem no passado, achava que tinha uma tartaruga, que tinha o Atlas. Você não fala de Atlas? Era um Deus que segurava a terra, porque o cara não sabia o que era nada, o que era vazio. Como é que o cara ia imaginar? A Bíblia já fala, mas como que o cara ia imaginar? Não cria. Então ele imaginava que era um platô e o Atlas embaixo, segurando a terra. Porque para pensar, gente, como é que alguma coisa fica no vazio? Hein? Estranho, né? Então foi Deus que fez assim. A fé, ou seja, no hebraico emuná, proposta
por nosso Deus para a salvação, ou seja, a salvação pela fé é, sem sombra de dúvida nenhuma, a forma perfeita e absolutamente justa. Por essa razão, ela não pode ser apoiada nem entendida pela sabedoria humana. Você não consegue entender a fé, a salvação pela fé. Às vezes tem gente até que duvida dentro da igreja, né? Porque a sabedoria humana não capta essa questão. Veja em 1 Coríntios 2, de 1 a 8. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria humana. Paulo não foi falar de sabedoria humana. E nem foi com sublimidade de palavra, ou seja, palavras bonitas. Sabe aquelas palavras que ninguém sabe o que o cara fala, fica todo mundo impressionado? Ele não foi assim. Ele não foi com isso, né? Não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua, Machia, e este, que é loucura. Isso é loucura mesmo. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Ele não foi convencer ninguém com palavra bonitona. Já viu pessoa que tenta te convencer? Ele não foi fazer isso. Mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. Fé apoiada em sabedoria de homem está perdida. Mas no poder de Deus, na verdade, entre os perfeitos, falamos sabedoria, não a sabedoria deste mundo. Eu gostei muito dessa palavra, porque tem muita gente querendo colocar sabedoria humana para você compreender as coisas de Deus. Hoje em dia é uma moda isso. Mas a palavra já condena isso. Sabedoria humana não vai te levar à fé. Nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. É para a sua glória que Deus criou a sabedoria antes da fundação do mundo. Para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Você quer ver? Aqui é a resposta, espero que seja unânime. Se nós pegássemos Yeshua hoje, a gente crucificava ele? Por quê? Nós sabemos quem ele é pela sabedoria de Deus. Agora, se você não soubesse, você ia crucificar. Deu para entender, gente? É isso que ele está falando aqui. Entende? Então, onde encontrar essa sabedoria? Essa é uma boa pergunta. E essa pergunta já foi feita, você não é o primeiro. Sabe quem fez essa pergunta? É bem mais velho que você, Jó. Jó 28, 2. Mas onde se achará sabedoria? Ele clamou lá. Ó. Pois que ela não se acha na terra dos viventes. Veja, Jó 28, 13. O homem não lhe conhece o caminho, nem se acha ela na terra dos viventes. A sabedoria de Deus, ela não é encontrada na terra dos viventes. Então, como é que eu vou encontrar ela? Ela é procurada em toda a terra, mas não é encontrada. Veja em Jó 28, 14. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, não está em mim. O que ele está dizendo? Ele não pergunta lá, Paulo, ó questionador desse século. O questionador, o cientista, eles não ficam procurando a vida num monte de lugar? Já está a resposta aqui, ó, o abismo. Onde é o abismo? É o universo. Vai dizer assim, ó, não está em mim. Você não vai encontrar sabedoria aqui. E o mar vai dizer também, você não vai me encontrar. Você não vai encontrar sabedoria em mim.
Nosso Deus já está de antemão dizendo que a sabedoria de Deus não será encontrada no abismo, ou seja, no universo, onde a ciência humana, com sua sabedoria, está investigando em busca de vida, nem no mar. Ela não pode ser encontrada com ouro nem com prata. Jó 28, de 15 a 17. Não pode ser comprada. Não adianta, cara, você é rico, não adianta. Me empresta um dinheirinho aí, mas a sabedoria você não vai encontrar. Deu para entender? Não vai. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix ou com as safiras. O ouro e o cristal não se comparam a ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. Quem foi que quis comprar uma coisa de Deus? Não é? E ele falou, arreda o pé de mim, Satanás. Não é? Aquele moço não quis comprar? Aí, ó. Tem gente que quer. A resposta a essa pergunta é, mas onde se achará sabedoria? Está em Jó 12:13. Olha só a resposta. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e tem entendimento. Não adianta você procurar no universo, não adianta você procurar no mar, na floresta, ou seja lá onde for. Não adianta, porque a sabedoria está em Deus, porque ela não se encontra na terra dos viventes. Entendeu? Salomão sabia disso e entendia o valor da sabedoria de Deus, pois quando perguntado por Deus em Gibeão, em 1 Reis 3:5, olha lá, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. O que você ia pedir, hein, meu irmão? Ia pedir uma Ferrari 0? Não, aí vem com direito de pagamento de imposto, vem com tudo. Pois é, mas Salomão não sabia, né? Salomão era menino. O que você pediria diante dessa pergunta de Deus, meu irmão? É uma proposta. Pede-me o que quiseres que eu te darei. Meu Deus. Muitos, com certeza, seriam imediatistas, pediriam a solução para seus problemas. Muitos pediriam cura, outros pediriam riquezas, pois um homem chamado moderno tem uma visão distorcida e acha que todos os seus problemas se resolvem financeiramente e com os acúmulos de bens. É ou não é? A gente acha que se a gente tivesse muito dinheiro, a gente não teria problema nenhum. Pois é. Eles hoje pregam a teologia da prosperidade. Deus, ele só é favorável a você se você é rico. Se você acumular muito bem, Deus está te abençoando. Se você não acumular bem, Deus não está te abençoando. É o que vemos nas igrejas atuais. Mas Salomão, que era menino, foi mais sábio, foi elevado ao trono com 17 anos aproximadamente. Ainda assim, a sabedoria de Deus conseguiu ser mais sábios que estes pastores, que com a idade mais avançada sempre buscam o ganho financeiro. Menino de 17 anos, nem tinha sabedoria de Deus ainda. Como homem carnal, pois, na verdade, é a expressão da cobiça em seus corações. Estes esqueceram há muito o que Yeshua disse a respeito disso em Lucas 12:15, e eu vou refrescar a nossa memória, que diz assim, e disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui.
As pessoas acabam achando dentro da igreja que quanto mais bem eu tiver, mais feliz eu serei. Mas Deus está te dizendo, a sua vida não consiste na quantidade de bens que você tem. Existe um monte de gente frustrada dentro da igreja só porque não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas você conhece o Deus que pode todas as coisas. Fica tudo jururu, triste. Eu não posso ir na praia. Ó céus. Eu não posso ter um carro, ó céus. Não é assim que fica? Pois é. Esqueceram também que quando você tem o objetivo de buscar riquezas, inclusive usando o nome do nosso Deus, na verdade, você está servindo ao demônio chamado Mamon. Está dentro da igreja batendo palma, falando Jesus é Senhor e buscando riqueza. Na realidade, você está servindo a Mamon. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você escolhe. Ou você serve a Deus, ou serve a Mamon. Só para efeito de esclarecimento, Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes personificado como uma divindade, ou seja, um demônio. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Porém, a resposta de Salomão, um menino de 16 a 17 anos, foi a seguinte: olha só, o que tu queres? Pede e eu te darei. É Deus que está falando. Olha a resposta do menino. Menino, né? 16 a 17 anos. 1 Reis 3, de 6 a 9. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração. Ó, retidão de quê? Perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração. Por que ele não falou me dá uma mente? Porque a sabedoria de Deus se aloja no coração. Ela fica no coração e não na mente. Tem muita gente enganada com isso. Para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o... Sabedoria de Deus nos dá a capacidade de discernir o bem do mal. A sabedoria humana, não. Ó, existem cientistas que falam assim, sociais, né? O que é certo ou errado? Ah, tem sociedade que acha isso assim, assim. Quem já ouviu isso? Mas tem sociedade que acha isso, aquilo, outro. O que está certo, o que está errado? Ó, a sabedoria humana não nos capacita para discernir o bem do mal. Mas a sabedoria de Deus nos capacita para discernir o que é bom e o que é mal. Olha aí, ó. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Não é à toa que mais tarde em sua vida Salomão diz com propriedade lá em Provérbios 2, de 9 a 10. Sim, se clamares por discernimento e por entendimento, sabedoria, alçares a sua voz, se o buscares como a prata e o procurares como tesouro escondido, ó. Enquanto você está buscando salário, dinheiro, essas coisas, em vez de buscar isso, busca a sabedoria de Deus. Com essa intensidade. Então entenderá o temor do Senhor, que é o princípio da... E acharão o conhecimento de...
porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os... Olha que coisa interessante. E escudo para os que caminham em integridade, guardando-lhes as veredas da justiça e preservando o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas. Pois a sabedoria entrará onde? Ela entra. Ela vem do céu e penetra no interior do seu coração. Aí o conhecimento será aprazível à sua alma. Sua alma vai ter prazer em conhecer a sabedoria de Deus, as maravilhas de Deus. Aí a sabedoria te levará ao conhecimento da palavra de Deus, à verdade das coisas que nos parecem ocultas. Ela te revelará e sua alma terá prazer, gozo nisso. É óbvio que esse pedido de Salomão a Deus agradou a Deus, não agradou? Muitos perguntam, como agradar a Deus? Está aí a resposta. Em vez de você pedir grana, aumento salarial, pede sabedoria. Pede sabedoria a Deus, pede sabedoria para andar em justiça, pede sabedoria para compreender a verdade, pede a sabedoria para entender a palavra de Deus, pede sabedoria para viver em justiça, porque se nós andarmos segundo a vontade de Deus em justiça, as bênçãos nos alcançarão. Você não precisará ficar pedindo. Isso agradou a Deus. Como agradar a Deus? Aprende com Salomão, pelo menos no princípio da vida dele. Como está no centro da vontade de Deus? Como é que eu ouvi isso na igreja? Como está no centro da vontade de Deus? Está aí, ó. Peça como Salomão pediu. Em vez de você ficar pedindo, me dá um namorado, me dá um marido, me dá isso, me dá aquilo. Não que isso esteja errado, você pode pedir. Mas o principal não tem que ser isso. O principal tem que ser isso aqui. Peça como Salomão pediu. Veja a resposta de Deus a Salomão, 1 Reis 3, 10 a 14. E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Deus olha o coração do homem, então aquilo foi sincero do coração dele. Então agradou a Deus, porque foi sincero. Pelo que Deus lhe disse, porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias. Ele podia pedir, me dá aí muitos dias de vida. Quanto tempo você quer viver? Quero viver 550. Nem riqueza, ele não pediu riqueza, meu irmão. Olha só, um menino de 17 anos, gente, tem até vergonha, né? Menino de 16, 17 anos, sentado no trono, podia pedir, Senhor, manda todo o tesouro da terra para mim aí, que eu vou nadar igual o tio Patinhas. Lembra do tio Patinhas? Eu, quando era criança, eu via aquilo e falava, caramba, não preciso nem ir no banco para pegar dinheiro. Nadava na piscina, os sobrinhos pediam um centavo de dólar, ele não dava, não. Ele ainda tinha a moedinha da ação. Pois é. Não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos. Ele podia ter pedido, Senhor, corta a cabeça lá do fulano hoje. Mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as suas palavras. Se tornou o homem mais sábio da terra. Eis que te dou um coração sábio. Por que ele não deu uma mente sábia? Deu um coração sábio.
Ó, que coisa tremenda. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que só o Rafael em Niterói terá. Eu quero. Eu falei isso para ver se vocês estão ligados. Estão ligados, né? Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Que coisa, hein, meu irmão? Igual não, mas eu posso ficar 1% menos, Eu já estou feliz. Também te dou o que não pediste. Ó. Assim, riqueza como glória. Ainda deu glória entre os homens. Riqueza e glória. E ele nem pediu. Mas Deus deu. Porque o que ele pediu foi agradável a Deus. E às vezes a gente está pedindo, não está agradando a Deus. A gente está pedindo porta de emprego. Sabe? Vamos fazer um culto de quê mesmo? De portas abertas, sei lá como é que chama. Que eu vejo aí. Culto da vitória. Aí todo mundo jejuando para passar no concurso público. Fala sério, gente. Pois é. Que isso, que coisa horrível é essa, gente? Onde a igreja está? Olha, um menino de 16 anos, é de dar vergonha, gente. Menino de 16 anos, assim, na idade dele, o que ele ia pedir? Dar um autorama novo, uma moto maneira. Naquela época era cavalo, né? Me dá um cavalão maneiro, árabe, Senhor. Mas não, o menino pediu sabedoria. Depois você fala, tá? O Senhor ele pediu sabedoria. Isso agradou o coração de Deus. Deus ficou feliz. Também te dou o que não pediste, assim riqueza como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis. Não houve, gente. Por todos os teus dias, e ainda, se andares nos meus caminhos, ainda tem mais, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os seus dias, tempo de vida. Deu tudo. Porque ele pediu certo. E às vezes as pessoas estão concentradas pedindo coisas carnais. Enquanto, se você souber pedir a Deus, Deus vai te dar tudo. Tiago fala isso, pedi, não recebei. Pedi esmola. Bom, vamos fazer 5 meses de jejum para concurso público. Fala sério, gente. Aonde você está? Aonde a igreja de Deus está andando? Por que não faz 5 meses de jejum para aprender a andar em justiça? Aí Deus se agrada. Você vai ver que não vai faltar nada para ninguém. Nada para ninguém. Quando você está preocupado com as coisas, e Yeshua falou, buscai primeiro o reino dos céus e as demais. O que Salomão com 16 anos fez? Buscou primeiro a justiça. Aí Deus se agrada. É claro que é com sinceridade. Você não vai falar, vou pedir justiça a Deus porque ele vai me dar uma casa de praia. Deus está sabendo, meu irmão. Você acha que você engana Deus? Esse menino aqui foi sincero de coração. Ele tinha tudo para pedir outras coisas, mas ele pede. Olha a preocupação do menino de 16, 17 anos. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Menino que tinha tudo para ser mimado, chato, doente, porque imagino que tudo que ele queria tinha, né, também. Todo mundo cheio de pessoas ajudando ele a mudar de roupa, né, ir no banheiro, comidinha, não é? Roupinha passadinha, limpinha, só saía bonitinho. Devia ser enjoadinho. Não é? Aí senta no trono e faz um pedido desse. Tem que aprender com ele, não tem, meu irmão?
É uma grande lição para todos nós. Ao invés de você ficar pedindo aí porta de emprego, meu irmão, pede a Deus com sinceridade, Senhor, eu quero andar em justiça e eu não sei, me ensina, me dá um coração sábio para isso. Isso é tremendo, meu irmão. Aí é a pergunta que eu faço, quer viver mais, meu irmão? Você quer? Oh, que maravilha, hein? Pois é, não é tomando suco de cenoura, suco verde. A solução é esta aí, meu irmão. Muitos diriam assim, mas eu não sou Salomão. A resposta é essa, Salomão também não é você. Pois é. Mas o nosso Deus quer também que aqueles alcançados através de Yeshua também busquem sabedoria nele. Ó, Tiago 1, 5, 8. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o mais interessante é que Deus quer que você peça. Ele não está dizendo assim, eu vou dar para fulano não vou dar. Ele está querendo que todos peçam. Gente, é a solução para nós andarmos na terra. A solução não é aumentar seu salário, a solução não é a porta de emprego, a solução é andar em justiça agradando a Deus, porque aí tudo que você necessitar, Deus te dará. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E não censura, ou seja, ele não vai te criticar. Pô, tu quer sabedoria? Por que tu quer sabedoria? Ele não vai fazer crítica a você. Ele vai te dar. E ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, gente. Se eu não tenho sabedoria, eu estou pedindo ela, como é que eu vou pedir com sabedoria? Eu tenho que pedir com fé. Porque se você pedir sem fé, se você pedir duvidando, aquele que duvida é semelhante à onda que é sublevada pelo vento e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Quem não tem fé, isso aqui é a descrição. Inconstante, vacilante. Como a gente diz hoje, vacilão. E Deus não dá nada vacilão. Amém, meu irmão? Quando você pedir sabedoria, e peça mesmo, peça sem duvidar em seu coração. Salomão não pediu sabedoria de Deus para que prudentemente discerne entre o bem e o mal? Veja só, meus irmãos, só quem tem sabedoria de Deus é adulto espiritualmente falando e come alimento sólido e não fica no leitinho da superficialidade e discerne o bem e o mal. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, quais têm pela prática a faculdade exercida para discernir tanto o bem quanto o mal. Se eu só discerno o mal e o bem através da sabedoria de Deus, então a sabedoria de Deus nos leva a ser adultos espirituais e não meninos inconstantes. Por que a igreja está igual um menino inconstante? Porque não tem sabedoria de Deus. Porque está cheio de sabedoria do homem. Então Salomão, mesmo menino de por volta de 16, 17 anos, com a sabedoria de Deus se tornou como um adulto a ponto de reinar sobre o povo santo de Deus. Essa Haftará inicia-se com Salomão agradecendo a Deus diante da Arca do Pacto pela sabedoria concedida a ele. Você já nota que ele já começa a agir com sabedoria um menino de 17 anos. Interessante que eles botam Salomão só como adulto, né? Mas Salomão começa como uma criança, gente, no trono. E ele reinou Israel até o pecado, né, dele cometido, mas ele reinou com sabedoria.
Amém? Então, que é a demonstração que imediatamente Deus concedeu sabedoria ao coração de Salomão, e ele se tornou sábio para reinar sobre o povo santo. Veja 1 Reis 3, de 15 a 28. Então Salomão acordou. Foi na mesma hora, meu irmão. Pediu, ganhou. Viu? Rafael, ele não precisou jejuar 70 anos, não, meu irmão. Ele pediu a Deus com sinceridade, Deus já o deu. Então Salomão acordou, e eis que era sonho. E voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ter com o rei, menino ainda. Como o menino soluciona isso? E se puseram diante dele, e disse-lhe uma das mulheres, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa, e tive um filho estando com ela, mulher morando na mesma casa, e tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que, no 3º dia, depois de meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós 2 estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou ao decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e deu filho, e o teu filho morto. Replicou a primeira, não, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. 16 a 17 anos. Como é que resolve isso? 2 mulheres adultas. Quem tem 16 a 17 anos aí, levanta a mão. É porque não tem ninguém aqui. 15, 14 tem. Imagina, 14, 15 anos, num trono, cheio de gente adulta, criança só ele. 2 mulheres adultas com um problema desse. Gente, até para adulto é difícil, que dirá para um garoto. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E essa outra diz, não, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Ninguém entendendo nada. Porque agora a gente sabe, né? Mas eles não sabiam. Isso aqui já é a demonstração da sabedoria. Ele sonhou, pediu a Deus, Deus deu. Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei, divide em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho em suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, disse, meu senhor, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum matei. E a outra, porém, disse, não será meu nem teu, divide-o. Respondeu então o rei, dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum a matei. Ela é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Com 17 anos. Um menino cheio da sabedoria de Deus. Deus mudou? Deus quer dar sabedoria ao homem. Deus quer dar sabedoria a mim, a você. Deus quer encher teu coração de sabedoria para que você ande segundo a vontade de Deus. E eu digo a você uma coisa, meu irmão, não te faltará nada, porque Deus tem poder para fazer.
é porque ensina-se as coisas erradas e você começa a buscar coisa que não deveria diante de Deus. Mas você deve buscar diante de Deus aquilo que agrada a Deus. Porque se nós andarmos em justiça, não nos faltará coisa nenhuma nessa terra. Eu gosto muito de lembrar do pai Abraão e Ló. Ló escolheu as planícies onde podia criar gado. Abraão ficou com a parte pedregosa, onde gado não pode ser criado. Mas você vai ver que Ló não prosperou, ainda que a condição fosse para prosperar. E Abraão, nosso pai, prosperou, porque não depende do lugar onde você está, depende do que você pede a Deus e como você anda diante dele. Amém? Você pode estar no deserto, mas se você anda em justiça, Deus te sustenta com água e carne, ainda que desça do céu para o louvor da glória dele. Amém? Assim Salomão reinou sobre Israel com sabedoria. Assim podemos ser nós também no nosso caminhar. Em nome de Yeshua, Shabbat Shalom.